Quero convidar a todos a pegarem suas Bíblias e a nos acompanhar na leitura da Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Vamos ler os versículos 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse texto, ele geralmente é um texto muito conhecido, um texto muito lido, sobretudo em estudos concernentes à salvação. É um texto que serve de muito debate e muito embate com as linhas teológicas que querem defender um modo ou outro de salvação, a linha calvinista e arminiana. Mas vamos deixar de lado todo o pensamento calvinista e todo o pensamento arminiano e vamos fixar o nosso entendimento, o nosso olhar no que está escrito na palavra ou na escritura que seja, para que nós tenhamos um discernimento claro acerca da salvação. Entenda que o versículo 8, ele começa com um porquê. Ele começa com uma explicação. Nós já estamos estudando há algum tempo o capítulo 2, e os irmãos sabem então qual é o contexto desses versículos. O apóstolo Paulo, ele pinta primeiramente o quadro, apresentando a condição do homem morto nos seus delitos e pecados. Os irmãos já estão cientes de que esse morto implica a separação do homem, uma separação no coração, é uma separação gerada pela treva, pela ignorância, pelo engano, pela ilusão. Este homem, então, nessa condição, ele está totalmente tomado e seduzido por uma fortaleza na sua mente, ou que seja, pelas forças que operam em sua mente, no sentido que é dito que todos nós andávamos conforme o príncipe da potestade do ar. Importante entender essa questão da potestade. Potestade se traduz por influência, é um poder de influência. É como que, ao ler Gênesis capítulo 3, versículo 4, quando ali naquela alegoria, ou que seja naquele texto mítico, referindo ao momento que o homem se desintegra de Deus, é dito que houve um diálogo ali da mulher com a serpente. Um diálogo interior. Tudo acontece dentro do homem. Então, nesse diálogo entre a mulher e a serpente, é dito claramente, nós vemos como que a serpente mente, enganando, dizendo, é certo que não morrereis. Então vem esse engano, que agora abre o caminho no coração do homem, para que ele agora decida viver independentemente de Deus. E aí as condições daí em diante são as piores possíveis. Conforme Paulo descreve aqui nos versículos 2 e 3, a condição do coração, da alma, das faculdades do ser do homem. Então o apóstolo Paulo segue, é o contexto, até chegarmos no versículo 8 em diante. Paulo segue então apresentando onde Deus entra na história do homem, mostrando um Deus rico em misericórdia, mostrando um Deus grande em amor. Ou seja, o apóstolo Paulo agora do outro lado, em contraste com o homem, com a sua condição, ele apresenta um Deus rico, um Deus poderoso, um Deus grande. E a sua grandeza e essa riqueza fala dos seus atributos, daquilo que ele é em sua natureza. Algumas pessoas até entendem, ou me entenderam mal, quando eu digo que Deus não possui absolutamente nada. Aí logo alguém diz, ora, mas não está escrito que do Senhor é a terra e a sua plenitude? Mas veja o contexto em que essas palavras elas são colocadas. Ou seja, eu quero dizer que Deus, ele não possui algo de que ele dependa para que ele seja bom, ou seja generoso, ou seja fiel,
Ou seja, quando se fala dos atributos divinos, fala do seu ser. O ser de Deus é um todo absoluto de qualidade. Então, a bondade, a graça, a misericórdia é o próprio ser divino. Não se pode dizer que ele tem graça, mas que ele é a graça, que ele tem a misericórdia. Não, ele é misericordioso. É a sua natureza divina como um todo absoluto e não um Deus formado de partes, como se de alguma coisa ele carecesse. Então é dito que esse Deus, ele intervém na história do homem, em graça, em amor, em bondade, para mudar completamente a história desse homem, que é o que nós chamamos de salvação. E nós temos já há muito tempo chamado a atenção dos irmãos para a natureza da redenção, a natureza dessa salvação de que fala a Escritura Sagrada. Uma salvação que é orgânica. Ou seja, nós não somos salvos meramente do fogo, não somos salvos meramente de um futuro de tormento, não somos salvos meramente dos pecados cometidos, nós somos salvos dentro da nossa alma de todo engano, de toda treva, de todo pecado que habita a consciência humana, daquilo que nos separa de Deus. E essa salvação, enquanto acontecimento dentro do homem, é o que a Bíblia vai chamar de processo de santificação, processo de transformação, processo de conformação do homem à imagem de Deus. É um longo processo. Acontece de glória em glória, de fé em fé, acontece processualmente na medida em que o homem, ele ouve o Evangelho, esse Evangelho é trabalhado dentro dele, esse Evangelho agora, o homem agora exerce fé nesse Evangelho, e na medida então que esse homem absorve para si o Evangelho, vai morrendo dentro dele a consciência adâmica e vai sendo gerada uma nova maneira de pensar. E em termos do Evangelho, é dito então que nós somos unidos a Cristo na sua morte, ou seja, nós morremos com Ele. E é dito então que nós também somos unidos a Ele na sua ressurreição, nós ressuscitamos com Ele. E é dito então que nós ascendemos com Ele, quando é dito que nós estamos assentados, né? Versículo 6, nos lugares celestiais, nós ascendemos com Ele e somos com Ele entronizados. Então esse processo de morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo, ascender com Cristo e ser entronizado com Cristo, fala então da nossa libertação interior de toda sorte de engano. Estar assentado com Cristo nas regiões celestes, nos lugares celestiais, implica o domínio que agora nós temos sobre todas as coisas negativas, sobretudo referindo-se ao problema do pecado. E nesse ponto, portanto, é dito que quando os salvos, os filhos de Deus, chegarem a esse nível de efetiva experiência de estar entronizado com Cristo, eu digo efetiva experiência porque nós ainda não estamos na prática, na experiência nossa, dominando sobre todo o pecado. Nós ainda somos vencidos, não raras vezes, pelo egoísmo, pela maldade, que ainda está aqui dentro, né? Conforme Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Ou seja, quando nós temos problemas relacionais, né, em que nós manifestamos ira, nós manifestamos, por exemplo, inveja ou retaliação, vingança, esses sentimentos perversos da carne contra a pessoa, nós estamos sendo vencidos na batalha, achando que estamos ganhando a batalha. Porque quando nós vencemos um debate, um enfrentamento numa relação, e o outro fica humilhado e você fica por cima, você pensa que está vencendo. Eu falo, não, a sua luta não é contra essa pessoa. Na medida em que você está lutando contra pessoas, você está sendo vencido dentro de você, porque essas forças da maldade, essa influência, né, exousia esse poder dominante do pecado dentro de você, está te fazendo, né, você viver segundo o príncipe da potestade do ar. Mas vai chegar um dia
diz aqui no capítulo 2, em que o Senhor então, Ele vai apresentar ao universo os seus filhos em manifestação. Ele vai exibir os seus filhos. Ter de exibir no sentido positivo da palavra, não no sentido de exibido. Tá? Ele vai mostrar ao universo exatamente o que diz no versículo 7, para mostrar no século vindouro, ou nos séculos vindouros, a suprema riqueza de sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos. Ou seja, a glória da salvação, ela é toda de Deus, porque a obra de salvação pertence a Ele. Quando ele diz, porque pela graça sois salvos, ele está explicando, nenhuma pessoa terá do que se orgulhar, terá do que se vangloriar, como se porventura o homem fosse o agente da sua própria salvação. Isso nos lembra o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 29 e 30, sobretudo o 30, quando Paulo diz que Cristo se tornou para nós sabedoria, se tornou redenção, santificação. Então, essa obra pertence a Ele. É lógico que essa obra, sendo dele, Ele é o agente que trabalha essa salvação em nós, mas essa obra não prescinde da nossa participação. Nós não somos coautores da salvação, mas nós participamos do processo. Os irmãos vão entender daqui a pouco em que nós podemos participar, onde o homem participa desse processo, ou onde o homem ele tem como decidir ou não, para que essa obra aconteça neste momento, na minha experiência. De todo modo, quando Paulo diz, porque pela graça sois salvos, ele apresenta essa graça como pelo menos duas coisas muito importantes. Primeiro, a graça enquanto a fonte. Ou seja, a salvação, ela tem uma fonte, é o próprio Deus. Ela é uma ação, a salvação é uma obra que nasce, que brota da generosidade de Deus, que brota do amor divino. Ou seja, Deus ele é gracioso para conosco. Ele poderia simplesmente não nos salvar e continuaria a ser Deus, supostamente falando. Mas Ele, sendo Deus, jamais poderia deixar de agir em benevolência, em misericórdia para com o homem. Porque o ser dele, o ser divino, é esse ser gracioso. Então a graça é primeiramente a fonte de onde vem a nossa salvação. Agora, por outro lado, a graça também, ela é o poder divino que age dentro de nós, nos levando, portanto, a esse caminho de salvação, a esse caminho de redenção. É isso que está escrito, quero que vocês me acompanhem. Abra sua Bíblia um pouquinho mais à frente, a gente já volta para Efésios, mas abra sua Bíblia em Tito, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2. E veja como que essa graça, ela é também o poder. Capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Versículo 12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Então veja que Paulo diz que a graça, ela se manifesta salvadora. De que maneira que ela se manifesta salvadora? Educando-nos. A graça tem uma ação. A graça, portanto, não é mero favor imerecido, mas é o próprio agir de Deus em nós nos educando. A palavra educar, do latim educare, significa conduzir para fora por um caminho. É como se fosse nós estando totalmente, imagine, mergulhado
e tomado de toda sorte de engano, de pecado, e o Senhor fala assim: olha, eu vou te conduzir para uma vida santa, uma vida pura, uma vida santificada. Então isso é um processo, Ele vai nos conduzindo num caminho de aperfeiçoamento, num caminho de transformação. A graça, portanto, além de ser a fonte de onde brota a salvação, ela é também o poder transformador de Cristo que nos educa. No sentido, não quer dizer que esse poder, porque alguém pode pensar, por que Deus então não transforma logo o homem? Se Ele é o poder transformador, e aí os crentes estão sempre nessa expectativa, é uma falsa expectativa. Nós precisamos corrigir esse entendimento. Eles pensam que uma hora vai acontecer um milagre. Eles pensam que os homens, sendo maus, perversos, ele vai dormir perverso e vai acordar totalmente outra pessoa. Ele esquece que a graça, ela é salvadora, educando-nos, ensinando-nos. É um processo de ensinar, é um processo de conscientizar, é uma formação de consciência, e não simplesmente mudar mecanicamente o ser do homem. Os crentes, eles pensam assim, o homem, a despeito de quantos problemas ele tenha, na hora da morte ele é transformado. Na hora da morte. Ele pensa que ele morre injusto e aparece em seguida na eternidade justo. Ele pensa que o homem morre invejoso e ele aparece na eternidade uma pessoa altruísta. E não é assim. E aí, às vezes, eles tomam aquele texto lá de 1 Coríntios, capítulo 15. Ou então eles pensam, não, se não for o caso de morrer, para acontecer essa mudança, mas quando Jesus voltar, num piscar de olhos, eles citam o texto de 1 Coríntios 15, nós seremos transformados. Aí tem o texto, a pessoa fala, rapaz, é mesmo, está aqui, seremos transformados. Num estalar de dedos, num piscar de olhos, o homem agora é outro. Mas se esquece que 1 Coríntios está falando sobre a ressurreição. Está falando sobre o nosso corpo. A transformação de que diz lá em 1 Coríntios 15 é a transformação do corpo. E o texto é claro, é a transformação de um corpo corruptível num corpo incorruptível, de um corpo de fraqueza, de um corpo em poder, de um corpo em vergonha e desprezo para um corpo de honra, de um corpo mortal para um corpo imortal. Não está falando da nossa índole, não está falando da nossa consciência. Inclusive, esta é a razão por que o Senhor ainda não nos transformou. Porque se dependesse de apenas o Senhor girar uma chave dentro de nós, ora, Ele não já teria feito isso? Imagine você como um pai que tem um filho, e esse filho é rebelde, não obedece, é um filho difícil. Se fosse para você mudar o seu filho apenas girando uma chave, você já não teria feito com o seu filho há muito tempo, desde o primeiro momento? Mas por que você então fica nesse sofrimento todo com o filho? Porque você só tem um caminho, o caminho do diálogo, o caminho da disciplina, o caminho de você ir gerando dentro dele uma outra maneira de pensar, uma outra maneira de interpretar a vida, de interpretar o mundo. E esse é um processo longo, doloroso, mas que ele está acontecendo dentro de nós. Então, quando diz que a graça de Deus nos educa, quer dizer que ela vai, então, nos mostrando a verdade de Deus. É como que o Senhor, o que está lá em João capítulo 6, versículo 45, O Senhor ensinará o homem. Abra sua Bíblia, vamos verificar esse texto. João capítulo 6, versículo 45. Quando diz assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Olha que texto interessante. Às vezes nós lemos um texto, mas não paramos para refletir. Porque está dizendo, todos serão ensinados pelo Pai. Então, é o que diz no texto de Tito.
A graça vai nos educando, ela vai nos ensinando. E é nesse processo, portanto, de sermos educados e de sermos ensinados, é que entra agora a nossa participação. Aí eu quero que vocês entendam exatamente como acontece isso, para que você possa instrumentalizar a verdade a seu favor, a favor da sua experiência de salvação. Voltando para Efésios capítulo 2, versículo 8, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Então esse mediante a fé quer dizer, a graça está nos educando, o Senhor está nos ensinando. Esse processo é um processo de formar uma nova consciência, uma nova percepção, o que às vezes gera muito tempo, porque nós ainda estamos tomados de muitos enganos, de muitas mentiras que ainda estão na nossa mente, como sofismas da parte do maligno, como verdadeiras fortalezas dentro de nós, que impede que essa educação ela evolua a passos mais largos, mais rapidamente. De modo então, que quando diz que nós somos salvos pela graça, pela instrumentalidade da fé, a fé agora entra enquanto o exercício que nós temos em relação ao ensinamento da graça, em relação à educação da graça. Então, é um jogo do qual você participa. Ou seja, Deus constantemente te ensinando, te falando. Ele fala por meio de circunstâncias, Ele fala por meio da ministração da sua palavra, da palavra dEle, não é por meio de pregação. Porque pregação significa você apregoar qualquer coisa que você considere ser a verdade. Quando Paulo ordena a Timóteo a evangelizar, ele diz, prega a palavra. Então é a palavra que tem que ser pregada, é a palavra que tem que ser dita. Então quando a palavra de Deus está sendo falada por vários instrumentos divinos, seja você lendo a Escritura e a palavra falando ao seu coração, seja algum oráculo quer dizer uma boca pequena, que está ali falando a verdade de Deus, se é a palavra, nós estamos então sendo expostos a essa educação, expostos a esse ensinamento. Sempre que somos expostos à palavra, acontece uma grande batalha. Primeiramente, digamos que nós já estamos até habituados a ouvir a palavra com desdém. Quando nós ouvimos com indiferença, quando nós ouvimos como aquele que diz, não, essa palavra eu já ouvi. Ou seja, a pessoa é um colecionador de bons sermões, que gosta de boas ministrações, mas que não está ali atento ali ao ouvir a palavra. Porque a palavra sendo dita, ela está confrontando o nosso coração. A palavra confronta a nossa alma. Então nós temos que tirar da nossa cabeça a ideia de assistir culto, de ir para o culto, no sentido da mera presença, no sentido da mera aglomeração de pessoas. Mas devemos entender que quando nós nos reunimos com um propósito muito específico. Os irmãos lembram de Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, quando diz que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então os santos, eles são aperfeiçoados nesse embate. A pregação da palavra é o momento em que o Senhor está trabalhando dentro do nosso coração. Daí, aquele que está sendo ministrado, ele precisa se pôr à disposição do Senhor na palavra para ser trabalhado. E não apenas ser um espectador. E não apenas ser alguém que está ali ouvindo, como quem assiste a um show de humor, ou como quem assiste a uma palestra. Você precisa se permitir ser lavado pela palavra,
permitir que a palavra te confronte. Você tem que acolher a palavra no seu coração. Então, há uma participação nesse sentido. Você, nesse sentido, não é agente da salvação, mas você é o receptor da salvação. Você é aquele que está recebendo a palavra. Você vai acolher a palavra ou não vai acolher a palavra? Aí é a grande questão. Então, infelizmente, não raras pessoas, não raros cristãos, estão naquela condição, ou pelo menos em uma daquelas 3 condições da parábola do semeador. Aquela pessoa cujo coração é como que uma estrada pavimentada, em que a semente da palavra, porque o semear a palavra é o pregar a palavra, é o falar a palavra fica na superfície, na terra solta ali, de tão superficial fica no coração, que os pássaros comem a semente. O que são os pássaros? O texto diz, né? São os demônios, tiram a semente. Mas que demônio é esse? Logo a pessoa está pensando que vai vir um demônio ir lá tirar a palavra. Não, Satanás, os demônios, as trevas, esse império das trevas, diz respeito a qualquer coisa perversa e pecaminosa que ocupa o nosso coração. Ou seja, você ouve a palavra, mas daqui a pouco você não acolhe a palavra, basta que venha uma notícia falsa, basta que venha um sentimento, uma coisa da carne, e aquela palavra já não está mais no seu coração. Ela não foi acolhida, ela não foi recebida. Ou então tem o problema dos espinhos, que sufoca a palavra. Ou tem o problema de ter uma terra superficial, por causa das pedras que há no interior, a dureza de coração. Ou seja, você ouve a palavra, você foi confrontado pela palavra, mas seu coração é duro. Ou seja, você tem aquela natureza forte, você até mesmo se defende dizendo que não houve ainda mudança, porque você é difícil. Não é porque é difícil mesmo, nós somos difíceis, pessoas difíceis, né? Então essa semente até que começa a brotar, mas não vinga, porque não tem profundidade. Então, ao sermos nós educados pela graça, nós participamos no acolhimento da palavra por meio da fé. A fé é o meio pelo qual você se apropria dessa palavra. Ou seja, para que a palavra tenha valor efetivo na sua experiência, você vai ter que ter a fé para se apropriar da verdade. Então, o grande problema nosso cristãos, eu me refiro eu estou generalizando, ou seja, da cristandade, das pessoas, dos homens mesmo, de todo aquele que de alguma forma está ouvindo a palavra, está na igreja, é que nós não nos apropriamos da palavra. Até porque me parece que nós somos muito mais pela mera compreensão intelectual da verdade do que tomar posse da verdade para si. Ou seja, cada dia uma nova descoberta. Sabe o que eu descobri? Descobri o significado da árvore da vida. Tudo bem que tenha o significado, é importante você saber. Mas você quer apenas para você aumentar o cabedal de ensinamento, o cabedal de conceitos ortodoxos. Ou seja, a verdade não tem nenhum efeito ou valor na vida cotidiana. Tudo é uma questão de meramente entender isso ou aquilo. Domingo passado, eu ministrei uma palavra intitulada Igreja Triunfante, e eu me baseei em Apocalipse capítulo 2, apresentando como que cada uma daquelas cartas fala de algo prático, algo real, algo simples, algo orgânico, que faz do crente um crente vencedor, conforme cada carta convida, dizendo, ao que vencer. Se você tem ouvido para ouvir, ouça, e você será um vencedor a partir disso. Os irmãos perceberam, certamente, que a minha abordagem sobre as cartas não foi uma abordagem
escatológica. Ou seja, nós não estávamos ali preocupados em dizer que a primeira carta representa a igreja que vai desde o ano 35 ou 34 até o ano 100 da era cristã. Porque as pessoas estão preocupadas. Pastor, tem como fazer um gráfico com precisão para eu saber quando uma igreja termina, quando a outra começa? Aí o indivíduo tem esse gráfico montado na sua cabeça, ele sabe o significado dos nomes e sabe dizer como que aquela carta ela tem o seu cumprimento na história. Então ele fica cheio desse entendimento, desse mapeamento escatológico, mas continua com o problema do abandono do primeiro amor, ele continua com o problema de amar as falsas doutrinas, ele continua com o problema de não se colocar sob o encabeçamento de Cristo, ele continua ignorando a vitalidade de uma vida espiritual no Espírito, em Cristo, mas ele sabe tudo. Então, o olhar orgânico da Escritura, ele nos convida a você ouvir a palavra no sentido de saber qual a relação dessa palavra com o meu coração, com o meu viver. Esse é o ponto fundamental, é compreender como essas coisas acontecem dentro de mim. E somente depois que eu sou trabalhado pela palavra, eu agora poderei ajudar o outro também a ter a mesma experiência. Então, o que em nós se apropria dessa palavra, assim, só antes de eu prosseguir desse ponto, é tão profunda a mensagem de domingo passado, e eu tive que falar 7 pontos muito rapidamente em razão do tempo. A partir de domingo que vem nós começaremos abordando exaustivamente o primeiro ponto. No outro domingo, o segundo ponto, o segundo fundamento. Cada um dos fundamentos nós vamos entender como eles acontecem aqui dentro de nós. Portanto, não percam, tá bom? Então, o que em nós se apropria da palavra, para que a palavra gere em nós o efeito que desejado, é a fé. A fé é o que toma posse. E para tanto, nós temos que entender 2 coisas básicas sobre a fé. E aqui, ao meu ver, é onde está todo o problema cristão. Entendermos o que é a fé, a natureza dessa fé, porque se é por meio da fé que eu serei educado, se é por meio da fé que a salvação vai operar em mim, me levando a unir-me com Cristo na sua morte, na sua ressurreição, ascensão, entronização e exaltação, então a fé é a coisa mais importante. Então você imagine que você tem um carro, um bom carro, com uma boa mecânica, e você precisa do combustível. Mas se não houver conexão entre o combustível que está no tanque e o motor, o carro não vai o quê? Sair do lugar, porque não chega até lá. Então, o mecanismo que faz com que a palavra chegue ao nosso coração e realize é a fé. Ou seja, você não precisa de fé para ter uma compreensão intelectual da verdade. Basta você aprender. Tem cursos de teologia, cursos bons, cursos ruins, tem o querigma. Você vai entender todas as coisas. Mas se você tem ou não tem essa mão espiritual de apropriação da palavra, que é a fé, esse sentido que absorve para si a palavra, que é a fé, então nada será feito. E aqui, portanto, é o problema. Temos que entender como eu posso ter essa fé. E segundo, o que é essa fé quanto à sua real natureza. São 2 problemas. Primeiro, entender o que é a fé e entender como eu posso tê-la, portanto. Não é simples assim? Entendendo isso, vai depender de você querer ou não fazer uso da fé. O apóstolo Paulo, ele ensina em Romanos capítulo 10, vamos ver primeiramente como nós podemos receber essa fé. Tá bom? Romanos capítulo 10, vamos ler
exatamente o versículo 17. Estou aqui colocando numa outra versão, para nós lermos nas duas versões. Na versão da Bíblia que nós usamos, versão atualizada, diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas veja como está dito aqui na versão corrigida: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Olha que maravilha. Olha o que Paulo está ensinando. De sorte que a fé, ela vem. Agora, cuidado com esse verbo vir. Ela não vem porque ela vem de fora para dentro. Aqui é apenas a maneira de se dizer algo. Como que ele dissesse, a fé, ela é um dom de Deus. Ela é um dom de Deus aos homens. Não podemos pensar como alguns que, em razão de leitura fracionada da Escritura, ele diz, não, a fé é um dom de Deus. Aí eles entendem assim, e Anderson tem a fé, porque Deus deu como um dom. Agora, já o Cleiton não tem a fé, porque Deus não deu a ele a fé. Olha a ideia. Então, o texto, quando diz que a fé é dom de Deus, apenas diz que a fé que nós temos, ela é divina. Deus deu a fé aos homens. Deus não deu a fé aos animais. O animal não tem fé, mas o homem tem fé. Essa fé é um atributo do espírito humano. Essa fé, ela faz parte do sopro divino soprado nas narinas do homem no ato da sua criação. Ela está aí dentro. O problema é que nós não conseguimos acessar essa fé é exatamente por causa do problema do pecado, da separação, o problema do materialismo, o problema que os nossos sentidos estão todos corrompidos e nós somos enganados pelos nossos 5 sentidos. Mas a fé, enquanto dom de Deus, ela deve ser despertada dentro do homem. Então, quando Paulo diz a fé vem, ele quer dizer, essa fé, ela reage dentro do ser humano, ela se manifesta dentro do homem, ela brota dentro da alma do homem, ou do espírito para a alma, de sorte que a fé vem pelo ouvir. Esse ouvir não é escutar. Voltamos ao ponto anterior em que nós falávamos, que às vezes nós escutamos muitas pregações. Passamos o dia inteiro ouvindo pregações e aprendendo muitas coisas. As pessoas gostam de ouvir as minhas ministrações porque elas aprendem muitas coisas, né? Mas aqui está dizendo que a fé, ela vai se manifestar em você, ela vai reagir em você. A fé, ela vem como diz o texto, vem pelo ouvir. Esse ouvir significa aquele ouvir que está lá em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, você prestar atenção na palavra como quem dialoga a palavra com a sua experiência, como quem dialoga a palavra com o seu coração. É a ouvir como aquele que se coloca diante da palavra para que ela faça algum efeito. É o se entregar à palavra, é o se permitir que a palavra fale consigo. Não é simplesmente escutar, até porque talvez aqui a vizinha ou vizinho aqui de lado ou de trás esteja escutando em razão do volume do microfone. Mas não significa que ela está ouvindo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A pergunta seria, ora, mas todo mundo tem ouvido para ouvir, ué? Todo mundo nasceu com 2 ouvidos e 2 orelhas. Não, mas não é esse sentido do escutar, mas é um ouvir do coração. É quando o coração, ele se deleita naquela palavra, ainda que a palavra confronte todo o seu ser. Então, diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir, essa capacidade de você atender à palavra de Cristo, ela vem por meio da palavra. Então,
quando você se expõe à palavra, ela gera ouvidos espirituais. E esse ouvir da palavra vai fazer com que a fé se mova dentro de você e você, portanto, tenha os meios. Então, a primeira coisa a ser feita para aquele que deseja uma experiência cristã autêntica, você tem que se expor à palavra para ouvi-la, para recebê-la, para acolhê-la. Interessante, fica uma advertência para todos, que às vezes a pessoa fala assim: quem vai pregar hoje? A pergunta não é porque a pessoa quer trazer um presentinho para o pregador, é porque ela quer saber se é o pregador A ou o B, porque a depender de quem for, ele nem coloca o pé aqui. Porque, não, o pregador B, o C, o A, o pregador Beltrano, o Cicrano. E aí nós desprezamos a palavra de Deus. Nunca confunda o pregador com a palavra. Deus fala por meio dos mais simples canais. Com toda a deficiência que um ou outro possa ter, ou com toda a habilidade que alguém pode ter, não necessariamente por causa da sua habilidade, Deus vai falar por aquela boca. Porque Deus, a palavra é o próprio Cristo. Então nós temos que nos expor à palavra e não admirar o pregador. Ainda que tenhamos admiração humana por pessoas, o que é natural, mas isso não pode servir nem de empecilho e nem de mecanismo para que eu cresça. Eu tenho que estar em busca da palavra. Eu preciso de ouvir a palavra. Então, a fé, ela vai se manifestar na mesma proporção do meu ouvir a palavra, do meu atender a palavra, do meu acolher a palavra. Quanto mais você ouve a palavra, vamos colocar, quanto mais você escuta a palavra e a ela você dá ouvido no sentido de você acolher, mais a fé cresce dentro do seu coração. Não existe outra maneira. Não existe. A fé, ela vai se manifestar somente por meio de um coração que acolhe. Agora, e o que é a fé de fato e de verdade? Aí nós nos deparamos com um problema milenar, um problema difícil de resolver, se bem que não é tão difícil, mas é difícil a pessoa compreender e decidir efetuar uma ruptura com os conceitos equivocados. Abrir mão de conceito é complicado, é difícil, porque os conceitos estão impregnados na nossa alma desde sempre, porque nos ensinaram que basta nós crermos na palavra. Aí você fala, mas eu creio na palavra. E você não vê resultado. De modo que uma pessoa que está atenta, ela chega um momento que vai desconfiar do seu crer. Porque, poxa, diz que é para crer, eu creio. E por que não acontece se eu creio? Vocês já passaram por isso alguma vez? Poxa, eu creio, eu acredito. Mas não vejo mudança. Aí muitos até abandonam, falam, não dá resultado não, essa é conversa fiada. Mas, na verdade, a palavra de Deus ela é poderosa para salvar a nossa alma. Talvez o problema o problema não está e nunca esteve na palavra. O problema está porque nos ensinaram a crer na Bíblia Sagrada. Esse é o problema. O seu grande problema é porque você crê na Bíblia Sagrada. Parece estranho. É estranho. É estranho por quê, pastor? Mas como assim? Não é possível. Nós não temos que crer na Bíblia Sagrada? Calma, você vai entender o que eu quero dizer como problema. Porque você foi ensinado a acreditar em cada palavra, cada versículo, cada capítulo, nas histórias. E você fica brigando com alguém que não acredita que Abraão existiu. Não, tem que acreditar que Abraão existiu. Aí você acredita? Acredito. E aí, o que aconteceu na sua vida? Não mudou nada. Você só continua discutindo se Abraão existiu ou não. Percebe que não tem resultado algum? Não estou relativizando o papel das Escrituras.
O papel das Escrituras é fundamental. O papel que ela tem na relação do nosso entendimento das coisas acerca de Deus. Mas a questão da fé, a fé é na palavra. E a palavra é uma pessoa. A palavra não é a Escritura. A própria Escritura vai testemunhar, dizendo que no princípio era a palavra, e a palavra se fez carne. Então, olha o papel fundamental das Escrituras. Eu acredito no que ela diz, mas ela está dizendo, a palavra é uma pessoa em quem você deve exercitar a sua fé. A própria Escritura vai dizer, quando João, lá em capítulo 19 de Apocalipse, ele tem aquela visão, ele vai descrevendo a vinda de Cristo montado num cavalo branco, está dito, o nome dele é a palavra de Deus. Ele é a palavra. A nossa fé deve ser exercitada nele. Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é eficiente, é mais cortante e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, porque ela penetra o coração humano a tal ponto de ir discernindo, separando alma e espírito, juntas e medulas, e até mesmo discernindo os pensamentos e os propósitos do coração. Hoje uma pessoa me procurou, dizendo, pastor, eu queria saber uma maneira prática de eu discernir quando eu faço uma coisa, se é pelo ego, se é pelo coração. Assim, eu faço muitas coisas, até boas, mas como é que eu vou saber se o problema, se não é o ego que está produzindo aquilo? Ora, está aí Hebreus capítulo 4. Vai diante da palavra, tenha comunhão com a palavra, entra para dentro do Santo dos Santos. Onde é o Santo dos Santos? No mais íntimo do teu ser, onde só entra o sacerdote, ou o sumo sacerdote. Você entra e lá está o próprio Deus. Então, como Jesus disse, entra para dentro do teu quarto. Mas eu moro numa kitnet, não tem quarto, é tudo uma coisa só. Não, gente, não é o quarto, o cômodo da casa, é o seu interior. E então, permita que a palavra de Deus, que em você habita, possa fazer todas as separações. Ou seja, você ouve a palavra, no sentido de escutar a palavra. Vocês agora estão escutando claramente. Agora, e depois? O que acontece depois de sairmos daqui? Aí nós vamos embora. Assistir o jogo do Flamengo, com quem hoje? É Flamengo e... Ninguém sabe? Também não sei. É Flamengo e quem? Fluminense. Pelo SBT. Pelo SBT. Vocês estão entendendo a história? Pastor, mas não pode? Não pode, lógico, em casa, vai jantar, vai assistir o jogo, não tem problema nenhum. O jogo não é pecado, esse jogo não é pecado. Mas a pergunta é, o que você vai fazer com a palavra? Não é conteúdo para você entrar para dentro do quarto e falar para o Cristo de Deus, a palavra, falar, Senhor, eu quero então que o Senhor faça toda a separação do que é corpo-alma, do que é da alma, do que é da carne, do que é da alma, do que é do espírito. Eu quero que o Senhor discirna os pensamentos e os propósitos das minhas ações. Davi não orava assim, dizendo ao Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me conduza, portanto, pela vereda da justiça? Olha, nós temos agora que pedir a palavra que ela realize. E ela realiza. Eu falo isso porque eu, desde que comecei a pedir ao Senhor que Ele fizesse isso, Ele fez. E está fazendo. Agora, você pode esperar uma coisa. A coisa é feia. Feia, porque Ele vai mostrar coisas em você que você nunca imaginou que tivesse aí. Ixi. Ele vai te apresentar uns lugares tenebrosos. A ideia, mais ou menos, essa ideia, mais ou menos a ideia que o autor do livro A Cabana transmitiu no seu livro. Aquela cabana
daquela condição ali, era para revelar o coração daquela pessoa, do Mac, salvo engano. Não é? Bem, mas sem entrar nos méritos da cabana, o Senhor vai te levar a fazer uma viagem na sua alma, Ele vai te levar. Mas fique tranquilo que Ele, enquanto o Consolador, mais propriamente o Paráclito, o Paracleto, aquele que está ao seu lado, Ele pega pela sua mão e Ele vai caminhando bem devagarzinho. E Ele não coloca dois problemas de uma só vez para ser resolvido. Ele coloca um por um. E às vezes aquele problema, o primeiro apresentado, às vezes demora tempo para ser curado, para ser tratado. Mas Ele faz. Ele faz. Então, essa é a grande questão, né? Que nós precisamos atentar para o fato de que essa palavra precisa, então, de ser instrumentalizada. Agora, quando eu falava acerca da Escritura e da palavra de Deus, a Escritura, enquanto tendo um papel fundamental de testemunhar, ela é uma testemunha, ela não é o testemunho, né? Ela testemunha acerca da testemunha. Quem é a testemunha? É o próprio Cristo, a testemunha fiel e verdadeira. Ou seja, a única testemunha fiel e verdadeira, absolutamente, é o Cristo de Deus, que se encarnando, deu pleno testemunho do que é o Pai, sem nenhum acréscimo, sem nenhum decréscimo, a medida exata daquilo que o Pai é. Precisamos, portanto, nos aproximar da palavra, acreditando nas Escrituras, é um detalhe, mas exercendo fé na palavra. Ah, pastor, mas eu tenho fé na palavra. Mas talvez o grande problema que nós estamos tentando tratar aqui essa noite é acerca de um conceito muito equivocado sobre fé que nos foi passado. Pense comigo que as palavras, elas têm significado muito profundo. Infelizmente, a nossa língua, a língua portuguesa, sobretudo agora, a língua portuguesa da atualidade, porque a língua portuguesa não é uma, elas são várias e já foi várias. Não é? Uma coisa é o português do século XVI, outra coisa é o português do século XXI. Como a humanidade está em degradação, tudo que é precioso vai se degradando, a língua também se degrada. E a língua portuguesa, portanto, ela hoje significa muito pouco. As palavras significam muito pouco. Tanto no sentido como nós usamos as palavras, como no próprio conceito que a língua imprime às coisas. Há línguas mais ricas em significados do que o português. Então, quando a Escritura ela foi escrita, entendamos que quando Jesus ele falava ali, ensinando as pessoas, no seu sermão, falando as parábolas, ele estava apenas falando oralmente, usando uma língua. Sim ou não? Uma língua. Não vamos entrar nos detalhes históricos da coisa, mas ele usava a língua para falar. Posteriormente, quando os discípulos foram, então, tomar as ideias de Cristo, eles precisavam de uma língua para poder registrar aquelas ideias, agora na forma de palavras, de texto. Não é isso mesmo? Estou certo? Então, imagine que quando uma pessoa vai escrever algo, se essa pessoa ela tem consciência da arte e do ato de escrever, então ela vai escolher as palavras, para que as palavras signifiquem o mais próximo possível da ideia. Então, se você usa uma palavra qualquer, porque você acha que ela cabe ali naquele lugar, aquela palavra pode não expressar com exatidão a ideia. Por isso, às vezes você tem uma ideia, e ao falá-la, você pode fazer o outro entender uma outra coisa. Então, as palavras têm um valor muito grande. Como o Novo Testamento foi escrito em grego, então pense comigo que a palavra fé, em grego, se lê pistes. Pistes é a palavra fé.
É o substantivo, a fé, pistes, com S no final, como é próprio dos substantivos em grego. Agora, o ato de ter fé, que seria uma palavra correspondente, que seria o verbo, o ato de se exercitar a fé, é pistio. É uma outra palavra grega. Então você tem a fé, que é pistes, e tem pistio, que é o ato de ter fé. Entenderam isso? Tá. Quando então houve a primeira tradução do Novo Testamento, ou melhor, da Bíblia, incluindo o Novo Testamento, surgiu a Vulgata. A Vulgata é a tradução da Bíblia para o latim. Agora você imagine só Jerônimo, o tradutor da Vulgata, ou da Bíblia, né, que surgiu a Vulgata, agora buscando no grego pistes, buscando agora no latim a palavra que corresponda à ideia de pistes, ele encontrou fide. Perfeitamente. Pistes, fide. Agora imagine que quando ele busca aqui o verbo correspondente a pistes, que é pistio, que é o ato de ter fé, e ele vai para o latim, ele não encontra em latim um verbo que corresponda ao substantivo fide. Não tem. É uma falha da escritura? Não. É uma falha do processo de tradução. Isso é humano. Deus não tem nada a ver com isso. E nem Jerônimo foi mal. Talvez nem ele próprio se apercebeu da gravidade ou do mal que isso traria futuramente. Como não tinha uma palavra no latim correspondente a fide, no caso um verbo, ele procurou uma palavra próxima, com um outro radical. Vocês sabem que o radical é a parte da palavra que concentra todo o poder semântico da palavra. Não é? O radical é que comanda todas as palavras que surgirão a partir daquele étimo. Se você mudar o étimo, você esvazia o significado do que a palavra quer dizer. Aí então, como não tinha uma palavra correspondente para o ato de ter fé, ele buscou no latim o credere, crer. Então, no grego tem pistes, pistio, no latim tem fides, credere. Mudou-se a raiz da palavra, mudou-se o significado. Quando no latim agora vem para o português, você encontra fé, o substantivo, pistes, fide, fé, há uma correspondência. Quando você vem então, agora pistio, credere, crer. Aí você, lendo sua Bíblia, aquele que crer, aquele que crer, aquele que crer, aquele que crer. Aí você fala assim, mas eu creio. Crer no sentido de acreditar. Eu acredito que Jesus veio. Eu acredito que Jesus é Deus encarnado. Eu acredito que Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Eu acredito que Ele ressuscitou. Eu acredito. E aí você agora tem um conjunto de dogmas com os quais você julgam verdadeiros. Conjunto de dogmas. Como é que você acredita? Como é que é a sua fé? Olha, já começa a confusão. Confissão de fé é aquilo em que eu acredito. Aí tem a confissão de fé calvinista, tem a confissão de fé arminiana. Mais especificamente, a confissão de fé batista, a condição de fé adventista, a confissão de fé. Cada um confessa uma coisa, cada um acredita numa coisa. E a Bíblia diz o que acerca do acreditar ou do crer? Que os demônios, eles creem, que tremem. Mas são demônios. A palavra não faz nenhum efeito neles. A palavra nunca transformou um demônio, no sentido de que estamos falando aqui de Tiago, em um anjo, em um santo. É um demônio perverso, mas que acredita mais do que você acredita. Você está achando que você está com essa bola toda? Os demônios acreditam mais do que você. E agora? Até porque você acredita
porque você vê uma certa lógica do seu ponto de vista e a partir da sua condição de perceber as coisas. Já os demônios, eles têm acesso ao mundo invisível que nós não temos, então eles acreditam mais do que você. Porque eles têm uma relação de sentido mais real do que você em relação às coisas espirituais. Pastor, mas e agora? E qual seria a palavra então? Não existe uma palavra, um verbo que corresponda ao ato de ter fé em latim e também não tem em português. Então, quando não tem, você, para ser mais preciso no que você quer dizer, temos que falar assim, olha, a fé que diz que é um dom de Deus, para que ela seja instrumentalizada, você tem que ter a ação. Senão você não instrumentaliza. Concorda ou não? Então a fé é um dom de Deus. Mas se eu sou salvo mediante a fé, essa instrumentalidade, essa fé tem que entrar em ação. E o ato de ter fé, portanto, aí nós podemos colocar o ato de ter fé. E tem a fé, que é dom de Deus, e existe o ato de exercitar a fé. Sim, tudo é a mesma coisa, a fé. Agora, o que seria o ato de exercitar a fé? Para que a fé que eu tenho enquanto dom, ela possa se apropriar de verdade de Cristo, da palavra, e realize um efeito salvífico dentro da minha alma. O ato de ter fé. Aí você tem que entender que a palavra fé, de onde também vem fidelidade. A fé, ela está intimamente relacionada, ou o ato de ter fé está intimamente relacionado à obediência. Ou seja, quando eu vejo algo, eu escuto algo, eu sou ministrado pela palavra, o meu coração precisa se fidelizar àquela verdade. Ele precisa ser ajustado àquela verdade. E como é que isso pode ser? Vamos pensar um pouco aqui. É difícil dar alguns exemplos, porque às vezes um exemplo talvez mais prático possa ser compreendido de maneira equivocada. Eu não sou ativista, vamos começar por aqui. Tá bom? Eu não sou ativista. Eu não sou partidário. Eu não sou de partido algum. Certo? Eu cumpro meus deveres cívicos ou civis, mas eu não sou do partido A nem do B, não sou pelo presidente A nem pelo presidente B. Isso para mim não faz a mínima diferença. Certo? Lógico que eu tenho as minhas ideias, mas no âmbito, sobretudo, de igreja, aqui vocês nunca vão ver eu orientando nenhum dos irmãos, nem usando o púlpito para direcionar alguém para esse ou para aquele lugar. Mas talvez um exemplo muito prático seja o fato da violência. Não a violência, o pessoal fala que o fulano é violento, nada disso, isso tudo é confusão do demônio. Eu me refiro ao fato do armamento. Porque isso é uma coisa que está num plano de governo. Certo? Um plano. É proposta. E ninguém esconde isso. O objetivo é armar a população. Perfeito? Isso é um fato. Então esse é um problema. De repente a pessoa fala, não, mas seria bom, porque você pode se defender. Eu pergunto, para que serve uma arma? Para limpar o ouvido? Para você comer? Eu não estou falando de autoridades, de policiais. Estou falando do cidadão comum. A arma só tem um objetivo: machucar. Ah, não, é para espantar o ladrão. Ué, mas coloca um alarme. Não é? Conecte seu alarme a todas as delegacias. Não é? Cobra cachorro. Faz alguma coisa. Mas o que vai acontecer você com uma arma na mão? Veja só a questão do crer e do exercitar a fé. Olha a diferença. Olha só a diferença do crer para o exercitar a fé.
Vocês creem na Bíblia? Qual crente vai dizer que não crê na Bíblia? O crente fala que não crê na Bíblia, tem problema. Não é? Então você larga, você não acredita, deixa para lá. Se você usa, você acredita. Perfeito? Você acredita que Jesus é a expressão exata do Pai? De modo que tudo que ele ensinou é o caminho que conduz o homem de volta ao Pai? Qual cristão vai dizer, não, não acredito não? Ele acredita, ele briga por isso. Ele diz que está todo mundo perdido, que não for do cristianismo, porque Jesus é o caminho. As outras religiões não têm Jesus enquanto caminho. Entendem tudo errado, mas não é assim que acontece? Só que as palavras de Jesus, que é sempre palavras de não violência, sempre palavras de você abrir mão de si. Se alguém te ferir na face direita, não dê um tiro para cima, mas volte à face esquerda. É o ensinamento dele. Por que os crentes acham isso um absurdo de modo prático? Acham um absurdo, as pessoas acham um absurdo. Não, nós temos que... mas aí alguém, para se justificar, que não tem fidelidade para com a palavra, mas apenas acredita, fala assim, mas e você, pastor, você dá outra face? Não é por aí. Cada um sabe de si e cada um prestará conta com Deus. Mas quando Cristo disse que Ele é o caminho, Ele quer dizer, não existe modo algum de o homem chegar ao Pai burlando a verdade que eu sou e que eu represento e que eu anuncio. Então os crentes acreditam, mas não têm fidelidade. O coração não ama, o coração não abraça, não recebe. Aí é estranho, porque você vê uma pessoa falando a violência em nome de Deus, em nome do Evangelho, usando palavras do Evangelho. Ora, usando palavras do Evangelho, supostamente acredita, credere, mas não tem fidelidade. Então é um problema grave, porque aí nós devemos agora ler o Evangelho. Falar, Senhor, a Tua graça quer me educar. A Tua graça quer me conduzir. E a graça encontra o obstáculo dos dogmas. Encontra o obstáculo dos sofismas. Encontra o obstáculo do engano. Encontra o obstáculo das fortalezas. Eu costumo dizer que se o crente bem soubesse o que é o Evangelho, é capaz que muitos deles falavam, não, eu não quero esse Evangelho para mim. Eu não quero. Até porque me enganaram. Quando eu criei no Evangelho, eu criei em outra coisa. Não foi nisso aí. Não foi nisso que eu acreditei. E mesmo aquele que acredita no sentido do credere, no sentido do crer, ele não se atentou para o fato de que toda a sua fraqueza moral, toda a sua fraqueza em relação aos pecados, toda a sua fraqueza em não conseguir realizar a vontade de Deus, é que ele não tem um coração alinhado àquilo que Cristo é. Porque quando ele se converteu porque falaram para ele o seguinte, olha, você está lascado, você vai para o lago de fogo, os demônios estão te esperando lá, com garfo e enxofre, vão ficar a eternidade toda te beliscando, e a única maneira de você se livrar disso é aceitando Jesus. Falei, eu aceito, ué. Quem é que não aceita Jesus? Ué, se é Ele que vai me salvar desse tormento, ué, eu quero Jesus. Mas você quer Jesus. Jesus, Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Você quer Jesus? Você recebe Jesus? Receber Jesus não é receber um ingresso para o céu. Receber Jesus é receber a mensagem, é o ser, é a mente de Cristo. Paulo, falando sobre isso, ele fala, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Fé, portanto, embora ele possa conter a ideia, o exercício da fé possa conter a ideia de acreditar,
mas é muito mais do que isso. A fé tem a ideia de fidelidade. Sou fiel a essa verdade. Eu amo essa verdade. Eu estou do lado dessa verdade. Eu tenho um compromisso com essa verdade. Já imaginou? Ter compromisso com a verdade? Mas isso é uma coisa de onde? Daqui de dentro. Comece a buscar hoje esse compromisso, essa fidelidade. Comece a buscar. Talvez nós ainda não temos tal compromisso com a verdade, porque até então todo o compromisso que tivemos foi com instituições. Foi um compromisso com dogma. Eu tenho um compromisso de defender a ideia tal, no âmbito da discussão teológica. Mas não, essa fidelidade é para com o que Cristo é, com as suas palavras, com seus ensinamentos. Quando então você tem essa fé nesse sentido, dessa fidelidade, a sua consciência e o seu coração são agora ajustados a essa verdade. Lembra alguma coisa? Alguma outra palavra? Ajustado. Aprumado. Hã? Ajustamento. Justo. Justificado. Quando Paulo diz que nós somos justificados pela fé, o que Lutero entendeu? Que se você acreditar, eu acredito, está justificado. Ah, mas, gente do céu, a maior mentira que se vê num crente é o fato de ele defender que ele acredita nisso ou naquilo outro, mas não ter a sua mente ajustada àquela verdade. E, portanto, ele não pode dizer, estou justificado pela fé. A fé não te ajustou, porque você entendeu acreditar naquilo. De modo que a pessoa não acreditava, ela passa a acreditar, amanhã desacredita de novo, amanhã muda de acreditar, só era assembleiana, aí ela agora virou testemunha de Jeová, porque outra pessoa convenceu ela de outras verdades, ela acreditou no outro sistema doutrinário. Depois o testemunho de Jeová vira adventista, depois vai para a igreja do véu, depois vai para Maranata, misericórdia, depois vai para o tabernáculo da fé. Ou seja, ela vai defendendo modos de usos, de costumes, de esquemas doutrinários, esquemas teológicos, esquemas escatológicos, mas a consciência nunca foi ajustada. Quando Paulo diz, prestem atenção, que o homem não é justificado por obras de lei, ele está dizendo, a lei não tem o poder de alinhar a mente, a consciência e o coração do homem. Só a fé tem o poder de gerar tal alinhamento. Essa fé é dom de Deus, que se manifesta em nós na proporção em que nós ouvimos a palavra. Ao ouvirmos a palavra, nós acolhemos a palavra. Ao acolher a palavra, nós assimilamos a palavra. Ao assimilar a palavra se torna um poder dentro de nós, que se manifesta como fé, que agora alinha o coração. Você está justificado. A fé te justificou. Só ela tem o poder de nos justificar. Lógico, evidentemente, que existe o aspecto de que nós somos justos porque Cristo nos perdoou. Você é considerado justo. Mas não vai pensando que esse considerado justo é só isso que diz respeito à justificação, porque imagine só um tanto de gente considerada justa, sendo injusta. O que vai dar? Dizendo ainda, somos o reino de Deus. Aí você vai ver o que é. São as igrejas.
todo mundo brigando pelo cargo. Pastor briga com outro pastor, sai da igreja para montar a igreja dele. Por causa de briga, por causa de dinheiro, por causa de mulher, por causa de ciúmes, por causa de inveja. Quem é que está justificado pela fé? Que mentira é essa? Você acredita nisso? Aí fica muito fácil. Eu estou salvo, eu estou justificado, eu estou glorificado, e o diabo pegando fogo dentro de casa, a coisa acontecendo, o terror comendo, pessoa roubando o outro, lá pastor roubando igreja, vendendo igreja de porteira fechada, isso, mas os que dizem que são justificados é que fazem tudo isso. Que justificação é essa? Aí, quando vem o espírita e critica os crentes, ora, os crentes dão motivo. A doutrina espírita diz, eu não acredito nisso. Quando vem o ateu e critica os evangélicos, olha, eles estão criticando o que estão vendo, vocês estão salvos. Se vocês estão salvos, né? Então, o Deus de vocês só é capaz de fazer isso? Como é que eu posso crer no Deus de vocês? Não dá certo. Aí nem os crentes no final estão acreditando mais em coisa nenhuma. Nem os crentes estão acreditando mais em nada. Estão lá por mera conveniência de muitas coisas. Então é preciso nós sermos resgatados para esse conceito correto de fé. Então, só concluindo, quando Paulo diz, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é divina. A fé é divina. Foi soprada para dentro de nós. Aí ele diz, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, se você a partir de hoje, depois dessa palavra, falar assim, a partir de hoje eu vou mudar. Eu vou ter fidelidade com a palavra. Pronto. Sabe o que vai acontecer? Você vai se frustrar. Você vai tentar fingir que é uma coisa e você não vai alcançar. O problema dos crentes é que eles querem imitar a Jesus. Essa palavra imitar a Jesus já está totalmente errada, porque se você imita, você não é. Perfeito? Só pode imitar, por exemplo, um cachorro nunca vai imitar um outro cachorro. Cachorro é cachorro, basta você ser cachorro e você vai ser como outro cachorro. Cachorro é cachorro, natureza. Ah, pastor, então, quando eu olho para Jesus é muito diferente, eu e ele, de fato. Se imitando não dá certo, o que eu faço? Cai de joelho, meu irmão. É hora de você começar a fazer valer o dom de Deus que está dentro de você. Quero experimentar essa fé. Eu quero que ela se manifeste. De maneira prática, oração, ouvir a palavra, acolher a palavra e trabalhar essa palavra dentro do seu quarto, com a porta fechada, sem que ninguém veja. Só o Pai te verá em secreto, te escutará em secreto e trabalhará em secreto dentro do seu coração. Amém? E aí vale a pena. E aí o resultado é certeiro. Lógico que o resultado não vai vir como um remédio alopático. É homeopático. As mudanças são lentas. Deixa o Senhor te conduzir. Deixa o Consolador, o Espírito da verdade, te dirigir por toda a verdade. Deixa Ele te revelar toda a verdade. E aí, certamente, nós sofreremos profundas transformações. Tá bom?